Boa noite, Dom. Se estiver pensando em acampar um dia, peço que escute essa minha história antes. No ano passado, decidi ir acampar sozinho em uma floresta, que ficava a mais ou menos 1 hora de distância da minha casa. Não tinha nada em mente além de passar um dia ao ar livre e depois voltar para casa. Mesmo sem ter muita experiência, achei que não teria problema, afinal, seria só uma noite fora. Quando cheguei à trilha de acampamento, reparei que havia 3 carros estacionados na beira da estrada. Eu realmente não estava a fim de interagir com ninguém ou passar o dia rodeado de gente, então continuei dirigindo até achar outra trilha um pouco mais à frente. Não havia espaço para estacionar, então precisei seguir mais adiante e depois voltar a pé. Essa segunda trilha era bem apertada, toda de terra batida, sem cascalho nem nada que indicasse ser um lugar muito frequentado. Comecei a caminhar por ali. O terreno era bem plano e tudo o que se via em volta eram árvores e arbustos. Depois de umas 2 horas de caminhada, a trilha foi ficando cada vez mais estreita, até o ponto em que eu já não sabia direito se ainda estava no caminho certo. Desde o início, eu meio que sentia que algo assim poderia acontecer, mas depois de 2 horas de caminhada, decidi não me preocupar com isso e simplesmente ignorei. Virei-me e comecei a voltar, tentando encontrar a parte mais bem definida do caminho. Porém, apenas 5 minutos depois, algo me fez parar de repente. Uma cabana no meio da floresta. Minha primeira reação foi achar que eu devia estar completamente perdido. Afinal, eu não a tinha visto quando passei por ali antes. Mas logo fui tomado por uma sensação estranha. O que uma cabana estaria fazendo bem ali? Aproximei-me devagar e, como não havia porta, espreitei para dentro. Estava uma bagunça, cheia de entulho e lixo velho. Quanto mais eu ficava ali, mais o medo crescia em mim. Resolvi dar meia volta e retornar para a trilha, mas fui interrompido por um som forte atrás de mim. Olhei para trás em direção à cabana e vi através da entrada um homem surgir por trás da parede. Ele parecia ter meia idade, vestia roupas rasgadas e parecia morar ali. Ele me encarou com uma expressão estranha e sem emoção. Eu, meio nervoso, disse: "Desculpa." Afastando-me rapidamente, olhei para trás uma vez e vi que ele ainda estava me observando enquanto eu me distanciava. Passei a hora seguinte em estado de alerta, observando cada canto da trilha e me certificando de que não estava sendo seguido. Quando o sol começou a se pôr, minha preocupação só aumentava, mas felizmente, antes de escurecer de vez, achei o ponto central da trilha. Pensei em voltar direto para o carro, mas acabei decidindo passar a noite ali mesmo só para garantir que não me perderia de novo. Tirei minha mochila, montei a barraca e, em seguida, me deitei dentro dela. Eu tinha planejado fazer uma fogueira e várias outras coisas, mas naquele ponto já não tinha mais ânimo para nada além de descansar. Fechei os olhos e peguei no sono. Quando abri os olhos, tudo estava completamente escuro e o único som que eu ouvia era o ranger da floresta ao meu redor. Virei a cabeça e meus olhos foram direto para a entrada da barraca. Lá, espiando por uma abertura entreaberta, estava o rosto do homem, coberto pelas sombras. Ele me encarava. Dei um pulo para trás e ele fez o mesmo. Ouvi os passos dele se afastando rapidamente enquanto eu saía para olhar, vendo apenas suas costas desaparecendo na floresta. Com o coração ainda disparado, desmontei tudo rapidamente. Joguei na mochila e segui a trilha de volta ao carro com o máximo de cuidado. Nem consigo começar a imaginar o que aquele homem estava prestes a fazer enquanto eu dormia. Mas a imagem dele me observando pela escuridão é uma cena horrível que ainda não sai da minha cabeça. Obviamente, nunca mais voltei lá, e até hoje evito falar sobre isso, porque sei que jamais terei respostas. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. No verão passado, decidi tirar alguns dias de folga para fazer trilhas e acampar. Escolhi um riozinho próximo da casa dos meus pais, onde eu já havia passado alguns momentos tranquilos antes.
Estava por lá visitando eles por uns dias e depois disso planejava seguir sozinho para acampar à beira do rio por 1 ou 2 noites antes de voltar para casa. Não vivo num estado que oferece muitas aventuras, então sempre que estou na cidade deles, aproveito para me reconectar com a natureza. Depois de passar um tempo com meus pais, coloquei a mochila nas costas e parti para a trilha. O caminho até o rio levava em torno de 4 horas de caminhada se mantivesse um ritmo constante. A parte boa é que era um trajeto praticamente deserto, ninguém passava por ali. O rio, por si só, não era grande coisa e havia outras trilhas muito mais bonitas e bem sinalizadas na região. Esse percurso, no entanto, era só uma trilha de terra batida, bem discreta e pouco visível. Cheguei ao rio já no fim do dia, com o sol quase se pondo, e tratei logo de armar a barraca. Acendi uma fogueira para relaxar um pouco antes de dormir. Depois de uns minutos sentado ali, comecei a ouvir passos se aproximando. Olhei ao redor e, depois de um tempo, vi um homem surgir do meio das árvores. Ele me acenou e caminhou em direção ao meu acampamento, com um sorriso no rosto. O homem parecia ser alguém comum, com uns 30 e poucos anos, embora estivesse um tanto sujo e descuidado, como se já estivesse acampando por ali há algum tempo. Ele se apresentou como Will e começou a puxar assunto comentando que seu acampamento não estava muito longe. Eu fui acompanhando a conversa, mais por educação do que por interesse, mas não conseguia deixar de sentir que havia algo estranho na situação. Depois de um tempo, ele se despediu e foi embora. Fiquei observando enquanto ele seguia pela margem do rio com uma lanterna, mas depois de 1 minuto, a luz simplesmente apagou e tudo ficou em silêncio. No começo, não dei muita importância ao encontro, mas algo sobre aquele homem me deixou inquieto. O que mais me incomodava era o fato de ele ter aparecido logo após eu acender a fogueira. Ele devia estar bem por perto, como se estivesse me vigiando ou me seguindo. Tentei acalmar os nervos, convencendo a mim mesmo de que era só uma coincidência. Afinal, o cara tinha se apresentado e conversado comigo, o que me fez pensar que ele não teria feito isso se tivesse alguma intenção ruim. Apaguei a fogueira e fiquei um tempo deitado na barraca tentando dormir, até que finalmente peguei no sono. No dia seguinte, acordei com o nascer do sol e passei o dia explorando as margens do rio. Estranhamente, não encontrei nenhum outro acampamento, nem sinal de fogueiras ou barracas montadas, nem mesmo na direção que o homem havia seguido. Pensei que talvez ele estivesse acampando mais para dentro da floresta, mas isso só aumentou a sensação de desconforto. Quando voltei à minha barraca, pouco antes de anoitecer, fiquei chocado ao encontrar o Will sentado ao lado da minha fogueira apagada. "Posso te ajudar com alguma coisa?" perguntei. Ele sorriu de novo e disse que estava esperando eu voltar porque tinha descoberto algo rio abaixo. Em seguida, se levantou e começou a andar, sugerindo que eu fosse junto para ver o que ele havia encontrado. Fiquei em dúvida. "Vou ficar por aqui, Will. Estou um pouco cansado." Ele parou, se virou e me encarou com o mesmo sorriso no rosto, insistindo para que eu o acompanhasse. Ficamos nos olhando por alguns segundos que pareceram uma eternidade, e foi então que tive certeza de que algo estava errado. O sorriso dele começou a sumir, e ele pediu de novo, desta vez em um tom mais sério e menos amigável. Eu preferi não responder nada, e depois de alguns segundos, ele se virou e começou a caminhar em direção ao rio. Enquanto o observava se afastar, percebi o contorno de uma arma pequena aparecendo sob a camisa dele, presa na parte de trás da calça. Embora não seja tão estranho levar uma arma para a floresta, nunca vi alguém carregar desse jeito, meio desconfortável, com a camisa por cima. A única explicação seria que ele estava tentando esconder a arma de outras pessoas, o que não faz muito sentido em um lugar tão isolado. Depois de ver aquilo, comecei a desmontar meu acampamento o mais rápido que pude, e em menos de 1 hora já estava na trilha de volta. Por sorte, consegui me orientar mesmo no escuro e cheguei ao meu carro após cerca de 4 horas e meia de caminhada. Quanto mais reflito sobre essa experiência, mais assustadora ela se torna. Tenho quase certeza de que ele estava me seguindo desde o início, mas não sei há quanto tempo ou até que ponto. O fato de ele ter tentado me atrair até o rio
quase certamente foi uma tentativa de algo terrível, e penso que, se eu não tivesse ido embora quando fui, ele provavelmente teria voltado naquela noite e eu nunca mais seria visto. Um dos meus grandes amigos, vamos chamá-lo de Lucas, e eu tínhamos o hábito de acampar 1 ou 2 vezes por ano. Na época da faculdade, quando éramos colegas de quarto, fazíamos isso com mais frequência, mas agora que ambos trabalhamos em tempo integral, ficou mais difícil. Foi o Lucas que me apresentou ao mundo do acampamento, já que ele faz isso desde criança. Eu, por outro lado, nunca tinha acampado antes de conhecê-lo. Essa história aconteceu há cerca de 2 anos, em uma das nossas viagens anuais de verão. Não fomos para nenhum lugar muito longe. Basicamente, seguimos uma trilha por umas 2 horas, montamos as barracas e organizamos tudo. O foco principal era acampar, não fazer longas caminhadas e geralmente ficávamos por uns 4 ou 5 dias. Quando encontramos um lugar legal, montamos o acampamento e ficamos de boa. Os 3 dias seguintes foram o que você pode imaginar. Ficamos ao redor da fogueira, tomamos umas cervejas e batemos papo. Fizemos algumas caminhadas curtas e jogamos uns jogos de tabuleiro também. Mas, no geral, a ideia era relaxar mesmo. Esse sempre foi o plano, afinal. No 4º dia, decidimos que encerraríamos o acampamento e voltaríamos na manhã seguinte. Quando o sol começou a cair, nos preparamos para acender a fogueira mais uma vez. Lucas mencionou que ia fazer uma caminhada rápida para pegar alguns gravetos secos e me pediu para começar a preparar a comida. Fiz o que ele pediu, mas o sol desapareceu no horizonte e ele ainda não tinha voltado. Já tinham passado uns 30 minutos. Não era exatamente uma eternidade, mas parecia muito tempo só para recolher gravetos. Comecei a pensar que talvez ele tivesse saído mais para dar uma caminhada do que para buscar madeira. Esperei por mais meia hora. O sol já tinha sumido completamente e a escuridão estava tomando conta. Acendi nossa lanterna forte para ter uma luz extra, mas sabia que a bateria não ia durar muito se eu a mantivesse ligada o tempo todo. Foi aí que comecei a me preocupar de verdade com o Lucas. Ele era o mais experiente em tudo isso, então não fazia sentido ele se perder assim. Decidi que o melhor a fazer seria acender a fogueira de qualquer forma, pensando que, se ele estivesse desorientado, poderia ver o fogo e achar o caminho de volta. Peguei a lanterna, recolhi alguns gravetos e usei uns fósforos para acender a chama. Quando passou de 2 horas, eu já estava começando a perder a calma. Não sabia o que fazer. Ficava tentando decidir se deveria sair para procurá-lo, voltar e chamar ajuda ou simplesmente ficar onde estava. 1000 cenários passavam pela minha cabeça. E se ele tivesse se machucado e estivesse perto? Nesse caso, sair para procurar fazia sentido. Mas se ele estivesse muito longe, eu poderia me perder e só complicar as coisas. 2 horas e meia depois da última vez que vi o Lucas, e já 2 horas desde que anoiteceu, escutei um tiro. O som veio de longe, meio na direção em que o Lucas tinha ido, mas o que realmente me deixou apavorado foi lembrar que nenhum de nós tinha levado uma arma. Fiquei de pé e andei em círculos pelo acampamento antes de pegar a lanterna e sair para tentar encontrá-lo. Não demorou muito até que eu ouvisse passos rápidos correndo na minha direção. Minha mão tremia enquanto segurava a lanterna, mas o feixe de luz só iluminava poucos metros à frente. Logo vi uma figura se aproximando e mal consegui reconhecer o Lucas. Seus olhos estavam arregalados, ele parecia apavorado. Nunca tinha visto alguém com uma expressão tão aterrorizada antes. Ele me disse com a voz baixa e nervosa que precisávamos sair dali imediatamente. Corremos de volta para o acampamento, pegamos as mochilas e deixamos o resto para trás. Eu perguntei o que tinha acontecido, mas ele se recusou a me explicar até estarmos fora da floresta. Foi só então que contou que tinha encontrado alguém lá. Durante a caminhada, um homem se aproximou e o obrigou a segui-lo, apontando uma arma e mandando que ele ficasse quieto. Antes de chegarem ao destino, Lucas conseguiu escapar e foi quando eu o encontrei correndo. Foi tudo o que ele me disse e sempre foi tudo o que ele contou. Toda vez que toco no assunto, fica claro que ele está escondendo algumas partes importantes.
mas nunca se abre sobre o resto. Algo que ele sempre omite é o tiro. Nunca mencionou isso. Eu, pessoalmente, sei que Lucas é um cara que sabe se virar. Não seria estranho pensar que ele talvez tenha conseguido desarmar o homem. Talvez ele tenha pego a arma e feito o que precisava para escapar. Isso explicaria o estado de choque em que ele estava e por que o homem não o perseguiu. Eu ainda não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas desde então, Lucas nunca mais quis acampar. E sendo sincero, eu também não. Só queria saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu tinha um trailer que usava o tempo todo como abrigo para acampar nas florestas atrás da minha casa. Era basicamente uma sucata, mas isso não me incomodava, já que eu só o dirigia por alguns quilômetros, estacionava e passava alguns dias lá. Não precisava de nada luxuoso. Uns anos atrás, levei esse trailer para um fim de semana de acampamento, como eu costumava fazer. Peguei uma estrada de terra por cerca de 1 quilômetro e encontrei um cantinho entre as árvores onde montei meu acampamento. Fiz uma fogueirinha, coloquei as cadeiras ao redor e me sentei para relaxar, tomando umas bebidas. Geralmente eu levava amigos comigo, mas nem sempre eles podiam tirar vários dias de folga. Então, naquela vez, estava só eu mesmo, curtindo minha própria companhia. Quando o sol começou a desaparecer, adicionei mais lenha ao fogo. Logo que escureceu de vez, comecei a ouvir algo se movendo nas redondezas. O barulho não era típico de animais selvagens. Parecia mais alguém caminhando entre as árvores. Olhei naquela direção, mas não consegui ver nada. Isso continuou por uns 20 minutos, sempre o som de passos ao redor do meu acampamento. Decidi apagar a fogueira e me abrigar no trailer. Tranquei a porta e por cerca de 1 hora fiquei espiando pelas janelas, tentando ver algo, mas não vi absolutamente nada. De todas as vezes que acampei nessa floresta, nunca tinha visto alguém passar pelo meu acampamento, então aquilo estava longe de ser normal. Além do mais, saber que essa pessoa estava vagando por aí no escuro, sem uma lanterna sequer, tornava tudo ainda mais estranho. Antes de dormir, chequei as trancas 2 vezes, só para ter certeza. Felizmente consegui dormir bem. Quando acordei de manhã, preparei um café, tomei meu café da manhã e fiquei mais algumas horas dentro do trailer antes de pensar em sair. Eu até queria fazer uma caminhada mais longa, mas não estava muito à vontade em deixar o trailer ali, sabendo que alguém tinha andado por perto. Acabei optando por uma caminhada curta. Fui até o lugar onde tinha ouvido os passos na noite anterior, tentando achar algum rastro ou pegada que confirmasse se era mesmo uma pessoa, mas não encontrei nada que me ajudasse. Não sei dizer se isso me deixou mais tranquilo ou ainda mais inquieto, mas ao voltar para o trailer, resolvi pegar minha arma e colocá-la na cintura, só para garantir. Quando escureceu de novo, acendi a fogueira e tentei afastar os pensamentos negativos. Fiquei lá fora por um tempo, talvez 1 hora, e fiquei aliviado por não ter ouvido nada de estranho. Tomei uma cerveja e fiquei curtindo os sons tranquilos da floresta até o sono chegar. Levantei-me e fui apagar a fogueira, quando pelo canto do olho percebi uma figura. Minha cabeça girou rapidamente para olhar. Ela estava ali, parada entre as árvores, a uns 8 metros de distância, iluminada pela luz fraca do fogo, apenas me observando. Foram apenas alguns segundos até que ela se virasse e desaparecesse na escuridão, saindo do alcance da luz. Fiquei realmente apavorado, e o fato de não ouvir mais nenhum passo ou movimento só aumentou minha paranoia sobre onde essa pessoa poderia estar. Peguei tudo o que estava do lado de fora e levei para dentro do trailer. Apaguei o fogo e me tranquei lá dentro de novo. Naquele momento, comecei a considerar a ideia de desmontar tudo e voltar para casa pela manhã, porque já dava para perceber que essa experiência de acampamento não seria mais nada agradável. Quem quer que estivesse lá fora agora já tinha aparecido no meu trailer 2 vezes, e em nenhuma dessas vezes falou alguma coisa ou se mostrou. Passei horas em alerta checando as janelas repetidamente e ouvindo cada pequeno som ao redor.
Foi na 3ª hora de vigia, quando eu estava cochilando na cadeira, que ouvi passos se aproximando rapidamente do trailer, vindo direto para a porta. Eu fiquei imóvel, segurando minha pistola e torcendo para que nada acontecesse. Houve alguns segundos estranhos, em que não ouvi mais nada. Eles ficaram simplesmente parados do outro lado da porta. Em seguida começaram a andar devagar ao redor do trailer, e então correram para longe de repente. Fiquei acordado até o amanhecer, e assim que a luz do dia surgiu, preparei tudo e parti de volta para casa. Quem quer que estivesse lá fora com certeza não tinha boas intenções para se aproximar do meu trailer daquele jeito no meio da noite. Eu sabia que se ficasse, as coisas poderiam ter terminado muito mal para um de nós, e eu não estava disposto a correr o risco de ser eu. Eu estava em uma trilha de acampamento nas montanhas do norte dos Apalaches. Acho que já faz cerca de 5 anos. Não era nada de extraordinário, apenas uma trilha nova que eu queria explorar. Já havia feito várias caminhadas naquela cadeia montanhosa antes, então me sentia bem confiante para acampar e seguir por ali. Tinha planejado, com base na pesquisa que fiz antes, passar 3 dias na trilha, com 2 noites acampando. A primeira parte do trajeto era bem marcada, mas conforme eu avançava, o caminho começava a ficar menos claro. Mesmo assim, segui em frente, até que algumas coisas começaram a me deixar em dúvida, e comecei a me perguntar se ainda estava no caminho certo. Chequei meu mapa, a bússola e até algumas anotações no celular que fiz durante a preparação. Depois de dar uma boa analisada, estava uns 90% certo de que tinha saído da trilha principal. O problema é que o mapa não mostrava outras rotas por ali, então eu realmente não tinha certeza de onde estava. Decidi voltar pelo caminho que vim, na tentativa de retomar a trilha correta, mas já começava a escurecer. Não queria me arriscar a me perder ainda mais, então resolvi montar acampamento ali mesmo. Não me dei ao trabalho de fazer uma montagem completa do acampamento. Só levantei a barraca e pronto. Me enrolei no saco de dormir e peguei no sono rapidamente. Algumas horas depois acordei. Pelo que me lembro, foi apenas porque precisava ir ao banheiro, mas quando abri o zíper da barraca e caminhei até as árvores, vi um brilho à distância. Era o brilho nítido e oscilante de uma fogueira. Minha primeira reação foi pensar que talvez outra pessoa tivesse se perdido por ali também. Mas quanto mais eu refletia, mais percebia que a chance disso acontecer era mínima. Além disso, já eram por volta das 2 da manhã e uma fogueira acesa a essa hora era bem estranho. Sabia que não ia conseguir voltar a dormir tranquilo com alguém por perto e só me sentiria seguro se soubesse que eram outros campistas. Minha grande ideia foi acender uma fogueira própria, esperando que, ao verem, eles notassem minha presença, se é que já não tinham notado. Se houvesse qualquer má intenção, pelo menos saberiam que eu estava acordado e alerta. Fiz uma chama grande o suficiente para ser vista, mas não demorou nem 2 minutos e a fogueira deles foi apagada. Meu coração disparou. Não havia como isso ser só coincidência. Passei o restante da noite em alerta, sempre olhando para fora em busca de algum sinal de quem quer que estivesse lá, mas nada mais aconteceu. Quando o dia amanheceu, desmontei a barraca e arrumei minhas coisas, mas a curiosidade falou mais alto. Se fossem apenas campistas, talvez soubessem o caminho certo de volta. Com a pistola presa ao peito por segurança, fui em direção ao lugar de onde vinha a fogueira. Quando cheguei lá, o local estava vazio, mas dava para ver claramente que havia uma fogueira recente. Também encontrei várias pegadas por ali e um pouco mais adiante, uma cabana pequena, ou talvez um abrigo. Não parecia algo improvisado. Fui me aproximando com cuidado e espiando pela porta entreaberta. Lá dentro, o cheiro de mofo denunciava a idade do lugar, mas o que me chamou a atenção foram os montes de equipamentos de acampamento. Tinha de tudo: barracas, bastões de caminhada, mochilas, tudo que um campista poderia precisar. E o mais curioso, era tudo equipamento caro, nada dessas coisas baratas que se vê por aí. Do jeito que as coisas estavam empilhadas ali, não parecia ser algo de uma única pessoa, ou mesmo de um único período de tempo. Algumas das coisas eram novas,
enquanto outras pareciam bem mais antigas. Virei-me e comecei a voltar depressa. Por sorte, tropecei em uma pedra que lembrei de ter visto na ida, e a partir daí, consegui reencontrar a trilha certa. Segui de volta pelo mesmo caminho e saí dali o mais rápido que pude. Por precaução, acabei notificando a polícia, mas nada saiu disso. Acho que eles nunca chegaram a investigar a área. Pelo que deduzi, quem quer que estivesse lá devia estar roubando o equipamento dos campistas, talvez desviando as pessoas do caminho principal. Não faço ideia de como conseguiam fazer isso, ou se alguém que caiu nessa armadilha conseguiu sair, mas acho que fiquei por um triz de descobrir isso na prática. Quando eu era criança, minha família sempre fazia essas viagens grandes de acampamento todos os anos. Eu ficava super empolgado, já que vivíamos no Arizona, onde não havia muita coisa interessante, e íamos acampar em Washington. Ver árvores e grama era o que eu mais gostava, mas outra parte incrível era encontrar todos os meus primos. Apesar de nos vermos só algumas vezes por ano, éramos muito ligados. O Luiz, meu primo favorito, era como um irmão para mim. Ele tinha 1 ano a mais, e éramos inseparáveis quando estávamos juntos. Depois de uma certa viagem de acampamento, ficamos ainda mais próximos. Demorou um pouco para a gente realmente entender o que rolou e o que poderia ter acontecido naquele dia. Tudo começou quando já estávamos acampados há 2 dias. Quase toda a família estava ou no lago ou ao redor da fogueira conversando. O Luiz não curtia nadar, então fomos brincar na floresta. Nossa brincadeira favorita era uma versão de pega-pega chamada bandido. A gente revezava. Um era o policial e o outro, o bandido, e o objetivo era pegar o outro correndo. Passamos horas nisso, mas a floresta é o tipo de lugar em que você continua correndo e, de repente, não sabe mais onde está. Tentávamos ficar sempre à vista um do outro, mas quando o Luiz começou a me perseguir com um galho enorme, minha adrenalina disparou. Não faço ideia de quanto tempo corri, mas acabei parando na frente de um trailer bem velho. O Luiz não estava longe, e me lembro dele largando o galho no chão, com a atenção totalmente voltada para o trailer, que a gente achava que estava abandonado. Conversamos se devíamos entrar ou não, e por algum motivo, decidimos deixar para lá. Viramos e começamos a voltar, mas não fazíamos ideia de onde estávamos. Depois de algum tempo andando, vimos um casal vindo na nossa direção, empurrando um carrinho de compras cheio de coisas. A mulher se aproximou da gente com um sorriso simpático, enquanto o homem ficou mais afastado. Ela perguntou se estávamos perdidos, com quem estávamos, nossos nomes e idades. Lembro que quando falamos quantos anos tínhamos, ela deu uma olhada no cara e depois voltou a olhar para a gente. Ela falou que não precisávamos ter medo, que nos ajudaria a voltar para o acampamento depois que eles deixassem as coisas no acampamento deles. Ainda disse que podíamos fazer simores se quiséssemos. Luiz e eu ficamos meio desconfiados, mas ela parecia ser bem legal e ainda estava claro, então por algum motivo, isso fez com que tudo parecesse menos esquisito para minha mente de criança de 7 anos. Na minha cabeça, gente má só faz coisas erradas à noite, então a gente achava que estava tranquilo. Andamos com eles por um tempo, seguindo-os até o acampamento deles, enquanto ela conversava com o Luiz. Eu olhava para o carrinho de compras que eles empurravam. Estava cheio de coisas de metal enferrujado e nada parecia novo. Era só um monte de tralha que pareciam ter encontrado por aí. Comecei a me sentir bem desconfortável e percebi que o Luiz também não estava à vontade. Toda vez que eu olhava para o cara, ele não sorria e às vezes ficava me encarando com aquele olhar vazio. Isso aconteceu há 18 anos e ainda hoje me lembro de como ele me dava arrepios. Caminhamos mais um pouco até que o trailer voltou a aparecer. A mulher segurou a minha mão e a do Luiz e perguntou se estávamos animados para fazer s'mores. De repente, ouvi alguém chamando o nome do Luiz e logo em seguida o meu. Todo mundo parou por um instante e eu senti a mulher apertar minha mão mais forte. Ela perguntou alguma coisa para o homem, algo sobre o que eles deviam fazer. Ele respondeu, mas eu não lembro o que foi. A mulher começou a nos guiar na direção do trailer,
segurando nossas mãos cada vez mais firme, e acelerou o passo, quase como se estivesse apressada. Quando olhei para trás, vi minha irmã entre as árvores. Sem pensar duas vezes, gritei o nome dela, e a senhora imediatamente soltou minha mão. Luiz e eu corremos na direção dela enquanto ela vinha até nós. Minha irmã gritou para os outros que tinha nos achado. Meus pais agradeceram ao casal, que inventou uma história detalhada sobre como estavam tentando nos ajudar a encontrar nossos pais por um tempo e como éramos crianças adoráveis e tal. Lembro que meus pais até convidaram o casal para comer hambúrgueres com a gente, mas felizmente eles recusaram. Acho que, como a mulher era tão gentil e tudo terminou bem, meus pais não suspeitaram de nada. Ainda assim, me recordo do meu pai e do meu tio comentando que o cara tinha um jeito bem esquisito. Mais tarde, eu e meu primo acabamos contando para minha irmã que achamos o casal muito estranho, mas não sei se ela entendeu o que estávamos tentando dizer. Só mais tarde, quando estávamos mais velhos, é que conseguimos perceber que algumas pessoas têm intenções realmente ruins. A gente conversou sobre isso com mais calma e chegamos à conclusão de que, pelo jeito, aquele casal estava com problemas financeiros e provavelmente queriam nos vender ou algo assim. Por muitos anos guardei isso dos meus pais, porque sentia que precisava ser o homem forte da família, e pensar naquele dia me fazia sentir vulnerável, como se tivesse sido uma presa fácil. O Luiz também sentiu vergonha, já que era mais velho e achou que falhou em me proteger. Anos depois, acabamos contando essa história para os nossos pais, mas fico pensando que, se tivéssemos contado antes, talvez algo pudesse ter sido feito. Hoje em dia nunca tiro os olhos dos meus filhos e sempre deixo claro que eles podem me contar qualquer coisa, sem medo de serem julgados, principalmente meu filho. Eu fui acampar com um amigo da faculdade. Para preservar nossa privacidade, vou chamá-lo de Andrew. A gente se conhecia há quase um ano e ambos éramos apaixonados por trilhas e pela floresta, mas até então nunca tínhamos passado uma noite ao ar livre. Isso aconteceu durante as férias de primavera na nossa universidade e já fazíamos planos para essa viagem há algum tempo. Escolhemos uma trilha que conhecíamos bem e até tínhamos uma noção de onde montar o acampamento. No dia marcado, partimos sem hesitar. Ficamos animados ao perceber que a trilha estava completamente vazia. Na verdade, esse era um dos motivos pelos quais havíamos escolhido aquele caminho, já que sabíamos que raramente era frequentado. Caminhamos cerca de 10 quilômetros floresta adentro, até alcançarmos a área onde queríamos montar acampamento. Montamos as barracas e preparamos uma refeição simples pouco antes do sol se pôr. Eu e Andrew juntamos algumas pedras grandes e galhos para fazer uma fogueira, que acendemos assim que a noite caiu. Meio irresponsavelmente, trouxemos um pacote de cervejas e começamos a beber enquanto batíamos papo e relaxávamos ao redor da fogueira. Tivemos boas conversas e nos divertimos bastante, mas depois de algumas horas, já estávamos prontos para dormir. Apagamos a fogueira e fomos para as barracas descansar. Eu acabei pegando no sono rapidamente por conta dos sons tranquilos da natureza, mas durante a noite continuei acordando várias vezes. Não era por causa de algum barulho específico, mas simplesmente eu abria os olhos de repente, sem motivo aparente. Achei que talvez fosse só o fato de não estar acostumado a passar a noite na floresta, mas aquilo me deixava um pouco desconfortável. Em uma dessas vezes, talvez na quarta ou quinta, ouvi o zíper da barraca do Andrew sendo aberto. Pensei que ele provavelmente estava saindo para ir ao banheiro ou algo assim, mas ele deu apenas alguns passos antes de começar a remexer em sua mochila. Uns 30 segundos se passaram sem qualquer outro som. Era como se ele tivesse parado bem do lado de fora da barraca. Me sentei e, eventualmente, abri o zíper da minha própria barraca para dar uma olhada. Assim que comecei a abrir, ouvi os passos do Andrew se afastando rapidamente da frente da minha barraca, e quando coloquei a cabeça para fora, vi que ele estava agachado, guardando algo às pressas na mochila. Ele se virou e me olhou com uma expressão preocupada. "Está tudo bem?" perguntei. Ele ficou me encarando por um momento antes de acenar com a cabeça.
mas algo ali me soou estranho de imediato. Saí da barraca e me levantei, perguntando o que ele estava fazendo do lado de fora. Ele respondeu que estava com dificuldade para dormir e resolveu sair para tomar um pouco de ar. Só que, enquanto ele falava, notei que do topo da mochila dele estava aparecendo o cabo de uma arma. Senti meu rosto perder a cor enquanto encarava Andrew, tentando ao máximo esconder minha reação, mas ele já sabia que eu tinha visto. Ficamos em silêncio, nos olhando por alguns segundos bem estranhos, até que ele se virou e voltou para dentro da sua barraca sem dizer uma palavra. Eu nunca o tinha visto agir daquele jeito, e dava para perceber em seu rosto que ele estava escondendo algo. Já era esquisito o fato de ele nunca ter mencionado que trouxe uma arma, mas o jeito que ele estava agindo só deixava tudo mais perturbador. Passei o resto da noite acordado, sentado no chão do lado de fora das barracas, esperando o sol nascer. Assim que amanheceu, juntei minhas coisas e fui embora. Depois desse dia, Andrew nunca mais me procurou, o que para mim só confirma que havia algo errado naquela noite. Não sei ao certo o que poderia ter acontecido ou o porquê, mas tenho certeza de que tive sorte de sair dali antes de descobrir. Tenho 29 anos e moro ao longo das montanhas dos Apalaches, na parte sul da Virgínia Ocidental. Faz anos que venho fazendo trilhas e acampando, explorando vários caminhos pelas montanhas próximas. Meu melhor amigo, que morava a apenas alguns quilômetros de distância, sempre me acompanhava nessas aventuras. A gente tinha o costume de planejar uma trilha mais longa todo outono, algo que durava de alguns dias até uma semana inteira de caminhada e acampamento. No ano de 2019, tínhamos combinado de pegar uma trilha que atravessava as montanhas até um lago escondido no topo. Mas nos dias que antecederam a viagem, meu amigo precisou cancelar por causa de uma emergência no trabalho. Como eu já havia tirado a semana de folga e estava com tudo preparado, resolvi ir sozinho. Na manhã de segunda-feira, peguei o carro e fui até um ponto de partida de trilha nas redondezas. Então comecei a caminhada. Essa não era uma trilha comum, daquelas que você faz em 4 horas e está de volta. Não havia um caminho claramente marcado, então você precisava se guiar com mapas, bússolas e usar pontos de referência para saber para onde ir. Normalmente a gente escolhia um ponto marcante na paisagem, como uma formação rochosa específica, caminhava até lá, e então conseguia avistar o próximo ponto de referência, repetindo o processo até chegar ao destino. Passei os primeiros 2 dias caminhando em direção a uma crista nas montanhas. Quando anoiteceu no segundo dia, montei acampamento algumas horas antes de chegar à crista. Armei a barraca, acendi uma fogueira e esquentei um pouco da comida que tinha trazido na mochila. O sol já havia desaparecido, e por volta das 8 da noite, me deitei na barraca para descansar um pouco e ler. Deixei a fogueira queimando, planejando apagá-la antes de dormir de verdade. Depois de uns 20 minutos de leitura, no meio do crepitar da fogueira, ouvi o som nítido de um graveto quebrando bem atrás da minha barraca. Levantei num pulo, assustado. Minha primeira reação foi pensar que poderia ser um urso negro, talvez atraído pelo cheiro da comida que cozinhei antes. Mas o estranho foi que não ouvi mais nada. Saí da barraca com a lanterna e apontei para a linha de árvores atrás de mim. Nada. Gritei bem alto para tentar assustar qualquer bicho que estivesse por perto, mas, mais uma vez, nenhum barulho de algo fugindo. Achei aquilo bem esquisito, porque o estalo que ouvi foi muito claro, como se algo tivesse pisado no graveto. Fiquei um tempo fora da barraca, atento, olhando ao redor, antes de finalmente apagar a fogueira e voltar para dentro. Dormir naquela noite foi complicado. Fiquei o tempo todo tentando captar qualquer outro som. De manhã fiquei surpreso por ter conseguido pegar no sono. Arrumei a barraca e o resto do acampamento e continuei minha trilha até a crista. Dali em diante, o caminho até o lago era mais direto. Estava andando rápido, querendo chegar lá antes de anoitecer para não ter que mover o acampamento novamente no dia seguinte. Cheguei com cerca de 1 hora de folga antes do pôr do sol. O lago era simplesmente maravilhoso,
Realmente compensava todo o esforço da caminhada. Dei uma volta ao redor dele, admirando a paisagem, e então montei minha barraca e organizei o acampamento na linha de árvores ao lado do lago. Enquanto estava sentado perto da fogueira, ficava me virando sempre que ouvia uns sons suaves, vindos de algum ponto entre as árvores atrás de mim. Achei que estava sendo apenas paranoico, mas aquilo era realmente assustador. Soava muito como passos, mas eu sabia que não havia ninguém por lá. Se tivesse, eu teria visto a barraca de alguém enquanto caminhava ao redor do lago. Já estava escuro demais para enxergar algo além de alguns metros à frente, então procurar ao redor não era mais uma opção. Depois de mais ou menos uma hora, entrei na barraca e me deitei. A cada poucos minutos, aqueles sons de passos voltavam. Eram silenciosos demais para eu ter certeza do que eram, mas ainda assim me deixavam inquieto. Acabei ficando tão exausto que adormeci. Acho que não tinha se passado mais do que uma hora quando acordei com o som de alguém correndo para longe da minha barraca. Pulei da cama e agarrei minha lanterna, saindo correndo para ver o que estava acontecendo. Foi aí que, à distância, vi as costas de alguém correndo, completamente nu. Meu coração disparou. Olhei para o chão e vi pegadas ao redor da minha barraca, como se aquela pessoa tivesse caminhado em volta e inspecionado o acampamento. Imediatamente, tentei reacender a fogueira o mais rápido possível para enxergar melhor. Eu estava apavorado. Não tinha para onde ir, nem quem me ajudasse. Passei o resto da noite sentado perto do fogo, com os olhos atentos, mas não vi nem ouvi mais nada. Pela manhã, tirei algumas fotos do lago e comecei minha caminhada de volta. A ideia era passar mais um dia lá, mas já não me sentia à vontade, com aquela sensação incômoda de que estava sendo seguido. Felizmente consegui voltar sem maiores problemas, mas ao longo do caminho comecei a perceber que algumas coisas estavam faltando na minha mochila. Pequenas coisas como comida, algumas ferramentas e por aí vai. O estranho é que minha mochila ficou comigo o tempo todo. Até hoje me pergunto se a pessoa que estava do lado de fora da minha barraca naquela noite realmente entrou e pegou essas coisas enquanto eu dormia. Só de pensar nisso me dá um arrepio que percorre o corpo inteiro. Minha família tinha algumas cabanas no Oregon, onde a gente gostava de passar um tempo ou fazer encontros de família de vez em quando. Mas nessa viagem, eu estava sozinho. Tinha acabado de fazer 20 anos e nunca tinha acampado por conta própria. Então achei que acampar perto das cabanas seria uma boa ideia, caso algo desse errado. Dirigi por cerca de uma hora e depois caminhei mais uns 30 minutos por uma trilha que levava até a cabana onde eu planejava acampar por perto. Quando estava chegando, percebi que uma das janelas estava faltando. Não tinha nenhum vidro quebrado no chão. Parecia que a janela inteira havia sido retirada, o que era bem estranho de se ver. Embora não tivesse a intenção de entrar na cabana, eu tinha trazido a chave para emergências e aquilo parecia ser uma situação que merecia uma olhada mais de perto. Fiquei ainda mais intrigado quando a porta simplesmente se abriu sem que eu precisasse destrancá-la. Entrei, e logo ficou claro que o lugar tinha sido invadido. O chão estava cheio de pegadas de lama e alguns objetos de valor tinham sumido. Foi triste de ver, mas era impossível saber quando aquilo tudo tinha acontecido. Pelo que eu sabia, fazia meses que ninguém ia até as cabanas, e mesmo assim, nem todo mundo usava essa em particular. Fiz o melhor que pude para trancar a cabana antes de sair em busca de um lugar para acampar. Eu estava sem sinal, mas não senti que precisava avisar minha família imediatamente, nem achei necessário chamar a polícia por enquanto. Caminhei cerca de meia hora ladeira abaixo, até encontrar uma área relativamente plana para montar o acampamento. A chuva começou a cair, e como eu não tinha muita experiência com isso, demorei algumas horas para deixar tudo no jeito. Já todo molhado, sentei em um tronco próximo, embaixo de uma árvore, e comecei a comer algumas coisas pré-embaladas quando, de repente, ouvi alguém falando. Logo percebi um homem caminhando atrás de mim. Ele estava ensopado, subindo a colina em direção à cabana, e parecia que ainda não tinha me visto. O jeito que ele falava era muito estranho, não fazia sentido algum, e dava para ver que ele estava conversando sozinho.
Em poucos minutos ele sumiu da minha vista, mas algo naquela cena me deixou inquieto. Depois de 1 hora, resolvi dar uma passada rápida na cabana para ver se ele estava por lá, mas de longe o lugar parecia tão vazio quanto antes. Então voltei para o acampamento. Quando a noite chegou, usei meu kit de fogo para acender uma pequena fogueira e aquecer um pouco da comida que eu tinha levado. A chuva atrapalhou um pouco, mas depois que o fogo pegou, ele se manteve firme. Não demorou muito para eu ouvir passos vindo da colina. Olhei para as árvores, mas tudo o que conseguia ver era a escuridão além do alcance da fogueira. Os passos continuaram até que um homem apareceu. Eu não conseguia ver muito bem, mas parecia o mesmo homem que eu tinha visto antes. "Ei, o que você quer?" Gritei, tentando afastá-lo. Ele parou e me olhou com uma expressão vazia, a chuva escorrendo pela cabeça dele enquanto ele apenas ficava parado ali. Gritei de novo, mas ele não se moveu. A gente estava a apenas alguns metros de distância, e a cada segundo eu ficava mais apavorado com o que poderia acontecer. Foi então que ouvi o som de um único passo atrás de mim em meio à chuva. Num impulso, saí correndo ladeira abaixo e só parei quando minhas pernas não aguentaram mais. Não acho que eles me seguiram, mas entre o vento e a chuva, era difícil ouvir qualquer coisa enquanto eu fugia. Consegui subir até o topo da colina e mesmo debaixo de chuva, caminhei até o carro usando apenas a luz do meu celular. Assim que cheguei numa área com sinal, liguei para o serviço de emergência. Nos dias que se seguiram, uma equipe foi enviada para investigar a cabana e o local onde eu tinha acampado. Meu acampamento já não estava mais lá. Restavam só algumas peças inúteis de equipamento. Na cabana, no entanto, eles encontraram 3 pegadas diferentes no chão. Isso me deixou em pânico por semanas. Só de pensar que havia 3 homens estranhos por ali, escondidos não muito longe de mim. Não encontraram mais nada e disseram que provavelmente foi só um roubo, já que eles não vieram atrás de mim. Mas quem pode garantir o que teriam feito se eu tivesse ficado lá? Eu gosto de fazer várias pequenas aventuras de acampamento ao longo do ano. Procuro manter essas aventuras com menos de 3 dias de duração. Assim posso realizá-las no fim de semana e só preciso tirar 1 ou 2 dias de folga no trabalho. Essa era só mais uma das viagens de acampamento que planejei para um fim de semana em meados de abril. Meu plano, mais ou menos, era caminhar por cerca de 5 horas até um pequeno lago, montar acampamento por lá e passar algumas noites antes de retornar. Na manhã do dia marcado, peguei o carro e parti, começando a caminhada por volta das 8 horas. Esse lago não tinha trilhas que levassem até ele, o que foi um dos motivos pelos quais decidi caminhar até lá. Como era uma caminhada de apenas 5 horas, eu não estava muito preocupado em me perder e sabia que não teria que dividir o lugar com várias pessoas aleatórias que também quisessem acampar. Porém, depois de 4 horas de caminhada, tive a sensação de ver alguém. Eu estava um pouco distraído quando algo passou rapidamente pelo meu campo de visão. Fiquei parado no lugar, tentando entender o que ou quem tinha passado e para onde foi, mas não vi mais nenhum movimento. Não estava olhando diretamente quando aconteceu, então não tive uma visão clara o suficiente para ter certeza de que era uma pessoa. Mas a partir daí, passei a prestar mais atenção durante a última hora de caminhada. Quando cheguei ao lago, fiquei deslumbrado com a beleza do lugar. Era o cenário perfeito para fazer uma pausa. Não demorou muito para eu escolher o local para montar meu acampamento entre as árvores perto da água. E quase assim que terminei de montar tudo, vi alguém, desta vez com certeza. A pessoa estava do outro lado do lago, caminhando entre as árvores. Eles não carregavam mochila nem nada, apenas caminhavam por ali. Fiquei olhando ao redor, tentando achar algum sinal de acampamento, mas não vi nada. Depois de 1 minuto, a pessoa entrou na mata e não voltou mais. Isso me deixou um pouco desconfortável. Saber que havia mais alguém por aqui, num lago tão isolado, fez com que eu começasse a duvidar se realmente tinha visto alguém mais cedo durante a caminhada. Decidi ficar no meu acampamento pelo resto da noite e quando escureceu acendi uma fogueira. Mantive-a pequena para não chamar muita atenção.
Já fazia quase 4 horas desde que vi aquela pessoa, mas eu ainda estava meio apreensivo. Preparei algo para comer e depois abri um livro para matar o tempo. Li algumas páginas, mas aquela sensação de estar sendo observado não me largava. Sabia que provavelmente era minha cabeça pregando peças, ainda nervosa pelo que tinha acontecido antes, mas depois de alguns minutos não consegui mais focar na leitura. Guardei o livro e organizei minhas coisas dentro da barraca, me preparando para dormir. Pouco antes de apagar o fogo, dei mais uma última olhada ao redor. A uns 15 metros de distância, alguém estava parado. Mesmo com a escuridão, eu sabia que a pessoa estava me olhando, imóvel, e nós ficamos nos encarando no meio da floresta escura. Nós ficamos assim por 1 minuto inteiro, até que a pessoa começou a se afastar. Continuavam me encarando, mas lentamente foram recuando até desaparecerem entre as árvores, engolidos pela escuridão. Eu estava tremendo. O que eles estavam fazendo ali? E será que voltariam? Aumentei a fogueira e fiquei acordado a noite toda, sem conseguir pregar os olhos. Assim que o dia começou a clarear, arrumei minhas coisas o mais rápido possível e comecei a caminhada de volta. Não tinha a menor vontade de passar mais 1 segundo naquele lugar. Enquanto eu caminhava de volta, em vários momentos, juro que ouvi passos logo atrás de mim. Mesmo agora, só de pensar, sinto meu corpo se retesar pelo medo que senti durante aquela viagem. Não faço ideia de quem era aquela pessoa, o que queria ou o que estava fazendo ali, mas pelo jeito como me seguiam, não parecia nada bom. Se eu tivesse ficado mais uma noite ou decidido dormir na barraca, tenho quase certeza de que hoje eu não estaria aqui para contar essa história. No ano passado, algo inusitado aconteceu pela primeira vez em uma das minhas viagens de acampamento. Eu costumava acampar sozinho várias vezes por ano, geralmente voltando aos mesmos lugares, mas às vezes gostava de variar e explorar novos. Para essa viagem, escolhi uma trilha de 6 quilômetros que eu nunca tinha feito antes. Dirigi por cerca de 2 horas desde minha casa até um ponto bem isolado, onde iniciei a caminhada. Logo de cara percebi que a trilha não era tão agradável quanto eu tinha imaginado, principalmente porque algumas partes estavam molhadas e cheias de lama. Mesmo assim, segui em frente, tentando evitar esses trechos mais complicados. Caminhei por um bom tempo e depois de uns 45 minutos, vi algo ao lado da trilha. Era uma barraca, mas estava bem velha e rasgada em alguns pontos. De longe, dava para ver que não tinha ninguém lá dentro, então resolvi chegar mais perto. Não parecia haver qualquer sinal de que alguém tivesse danificado a barraca de propósito. Parecia mais o desgaste do tempo. O curioso é que, apesar do estado da barraca, ela ainda estava de pé, o que me surpreendeu bastante. Olhei ao redor e dentro dela, mas, estranhamente, não havia mais nada. Achei que encontraria várias coisas abandonadas por ali, mas não tinha absolutamente nada além da barraca. Depois de alguns minutos, voltei para a trilha. Aquilo ficou na minha cabeça por um tempo, mas não consegui pensar em nenhum bom motivo para alguém deixar uma barraca naquele estado. Durante a última 1h30 de caminhada, cruzei com dezenas de objetos abandonados ao longo do caminho. Tudo era equipamento de acampamento ou trilha, mas ver tantas coisas espalhadas por uma trilha de apenas 6 quilômetros me causou uma sensação estranha. Quem abandonaria tudo assim? Não parecia ter sido um acidente. E eu estava quase certo de que tudo pertencia à mesma pessoa. Quando finalmente cheguei ao fim da trilha, montei minha barraca a uma distância segura só por precaução. Já estava começando a escurecer, então fiquei por lá até a hora de dormir. Apesar de me sentir um pouco ansioso, acabei conseguindo dormir a noite toda sem problemas. Quando acordei, ainda era bem cedo, o sol nem tinha nascido por completo. Abri a barraca e saí. Mas logo percebi que havia algo errado. Quando me virei, do outro lado da minha barraca, estava um homem parado a poucos metros de mim. Ele era alto e magro, com roupas imundas e o rosto coberto de sujeira e fuligem. Seus olhos tinham um olhar vazio que me congelou no lugar. Fiquei tão assustado e chocado
que por um momento tudo parecia surreal. Vá embora, ele disse com uma voz suave, mas estranhamente ameaçadora. Assenti com a cabeça e comecei a juntar minhas coisas rapidamente, mas ele avançou na minha direção. Tropecei para trás e tudo o que consegui dizer foi "ok", repetindo sem parar. Ele continuou me encarando com aquele olhar vazio. "Vá embora", repetiu. Dessa vez entendi o recado e me levantei rapidamente, correndo o mais rápido que pude, deixando tudo para trás. Antes de desaparecer completamente da vista, olhei para trás e vi o homem mexendo na minha mochila como se fosse um animal curioso. Corri com todas as forças e, quando não aguentei mais, continuei andando rápido até alcançar o carro. Por sorte, tinha mantido meu celular e as chaves no bolso, ou aquilo poderia ter sido muito pior. Assim que consegui sinal, liguei para o 911. Foi aí que descobri que já havia um caso quase idêntico ao meu, mas a pessoa que registrou optou por não divulgar nada para a imprensa. Provavelmente era de quem encontrei a barraca e os pertences espalhados na trilha. Depois de vários dias conversando com a polícia e analisando todos os detalhes, eles organizaram uma pequena equipe de busca para vasculhar a trilha. Os oficiais voltaram sem sinais do homem, mas encontraram a maioria das minhas coisas perto do local onde acampei, espalhadas pelo chão como se fossem lixo. Depois disso, o caso esfriou, assim como aconteceu com a outra pessoa. O que mais me intriga até hoje é que o homem não ficou com nada. Ele apenas jogou tudo na floresta, sem a menor intenção de usar qualquer coisa. Oi, Dom. Deixa eu te contar sobre uma experiência assustadora que vivi. Resolvemos acampar no coração da floresta, longe das trilhas mais utilizadas e do tumulto da cidade. O fim de semana prometia céu claro, e a ideia de estar imerso na natureza, cercado apenas pelo som suave das folhas e o canto dos pássaros, parecia o refúgio ideal. Meu amigo Luke e eu estávamos planejando essa viagem há meses, escolhendo cuidadosamente um ponto remoto, onde pudéssemos realmente nos desconectar de tudo. Chegamos ao início da trilha logo no início da manhã, com o sol nascendo e espalhando uma luz cálida sobre a floresta densa. O ar estava fresco, carregado com o cheiro natural de pinho e terra molhada. Colocamos nossas mochilas, carregadas de suprimentos, e começamos nossa jornada. O caminho era estreito, serpenteando entre árvores imponentes, cujos galhos se entrelaçavam formando um teto natural que filtrava a luz do sol em pequenos pontos no solo. Quanto mais avançávamos na floresta, os sons do mundo externo desapareciam gradualmente. O único som que restava era o farfalhar das folhas sob nossas botas e ocasionalmente o chamado de um pássaro distante. À medida que seguíamos adiante, a floresta parecia se fechar mais ao nosso redor, com árvores cada vez mais altas e densas, suas cascas ásperas e antigas. Após várias horas de caminhada, encontramos uma pequena clareira, ideal para montarmos nosso acampamento. Era um espaço aberto e acolhedor, cercado por árvores densas, com um macio colchão de musgo sob nossos pés. A clareira parecia isolada, quase como um refúgio secreto, intocado por outros aventureiros. Armamos nossa barraca, juntamos lenha para acender a fogueira e nos preparamos para a noite. Conforme o sol desaparecia no horizonte, a floresta ao nosso redor se transformava. O canto dos pássaros deu lugar ao som dos grilos, seu ritmo suave se misturando com o estalo da fogueira. As chamas dançavam, projetando sombras longas nas árvores, e o calor do fogo era reconfortante no ar fresco da noite. Jantamos enquanto conversávamos sobre temas leves, desfrutando da paz e do prazer simples de estar longe de tudo. A noite se aprofundou e o céu se tornou uma tapeçaria de estrelas. Decidimos nos deitar, ansiosos por uma boa noite de sono depois da longa caminhada. Despertei no meio da noite. A fogueira havia se transformado em brasas brilhantes e o silêncio na floresta era inquietante. Permaneci imóvel por um instante, tentando entender o que tinha interrompido meu sono. Foi quando ouvi um som suave, logo do lado de fora da barraca. Parecia o estalido leve de algo movendo-se pelo chão da floresta.
Sentei-me devagar, sentindo meu coração acelerar. Luke ainda dormia profundamente ao meu lado. O som ecoou novamente, mais próximo desta vez. Concentrei-me tentando identificar o que poderia ser. Talvez um animal, um cervo ou uma raposa. No entanto, havia algo estranho. Uma sensação desconfortável que fez um arrepio subir pela minha espinha. Cuidadosamente abri o zíper da barraca e espreitei para fora. A escuridão dominava a floresta, com as árvores erguendo-se como guardiãs silenciosas. Examinei a clareira, procurando a fonte do ruído, mas tudo parecia estar em ordem. As brasas da fogueira brilhavam fracamente, lançando uma luz pálida ao redor, e não havia sinais de movimento ou algo fora do comum. Aliviado, comecei a fechar o zíper da barraca novamente, mas algo chamou minha atenção. Logo na borda da clareira, onde as sombras das árvores eram mais densas, notei pegadas. Elas eram nítidas, marcas bem definidas no solo macio, dirigindo-se na direção da nossa barraca. Meu coração parou por um instante. Eram grandes demais para pertencer a um animal e eram recentes. Com certeza não estavam ali quando montamos o acampamento. Fiquei observando as pegadas, tentando entender o que aquilo significava. Quem ou o que poderia tê-las feito? Não encontramos ninguém durante o dia e estávamos a muitos quilômetros de distância da civilização. A ideia de algo ou alguém vagando no escuro, nos observando, me encheu de uma sensação de inquietação. Acordei Luke com um leve sussurro, minha voz quase inaudível. Ele resmungou de leve, mas ao ver minha expressão, rapidamente sentou-se, completamente alerta. Apontei para as pegadas e sua expressão mudou de confusa para alarmada. Ficamos em silêncio, atentos a qualquer ruído, qualquer sinal de que não estávamos sozinhos. Foi então que escutamos o cântico. No início, era distante, tão baixo que teria passado despercebido se não estivéssemos atentos. Um murmúrio rítmico e grave, como se uma voz fosse levada pelo vento. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom causava um desconforto. Um som monótono que parecia envolver o ar ao nosso redor. O cântico foi ficando mais alto, mais nítido, embora as palavras continuassem incompreensíveis. Vinha da direção das pegadas, da floresta densa que cercava nosso acampamento. Senti meu coração bater mais forte e um suor frio percorreu meu corpo. Nossos olhares se encontraram, ambos aterrorizados demais para dizer uma palavra. Foi então que vimos. Uma figura saiu das sombras, entrando na fraca luz emitida pelas brasas da fogueira. Ele era alto e magro. Suas roupas estavam rasgadas e imundas, penduradas como trapos em seu corpo. O cabelo, longo e embaraçado, cobria a maior parte de seu rosto, mas o que consegui ver de seus olhos foi suficiente para congelar meu sangue. Eles estavam vazios, ocos, como se já não restasse nada de humano neles. Ele ficou ali, oscilando levemente, com os lábios se movendo naquele cântico estranho. Sua voz era quase um sussurro, mas as palavras, seja lá o que fossem, pareciam vibrar ao nosso redor, preenchendo a clareira com uma presença inquietante. Luke e eu estávamos paralisados, incapazes de reagir ou desviar o olhar da figura. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ele simplesmente ficou ali, murmurando para si mesmo, seus olhos desfocados. Então, de repente, ele avançou em nossa direção, com os braços estendidos, e o cântico transformou-se em um grito gutural. Nós nos jogamos para trás, tropeçando um no outro em pânico. Luke agarrou um galho da fogueira, balançando-o como uma arma. As brasas se acenderam enquanto ele brandia o galho na direção do homem. A figura recuou, soltando um rosnado baixo. Por um instante ele pareceu hesitar, seus olhos vazios refletindo uma emoção que não conseguia identificar. Com um último sussurro assustador, ele se virou e correu de volta para a floresta, desaparecendo na escuridão tão repentinamente quanto havia surgido. Não esperamos para ver se ele voltaria. Pegamos o que pudemos e saímos correndo, deixando para trás a barraca e a maior parte de nossos pertences. Corremos pela floresta, os galhos nos atingindo no rosto, enquanto o cântico ainda ecoava suavemente em nossas mentes. Quando finalmente alcançamos o início da trilha, exaustos e aterrorizados, caímos no chão, ofegantes.
Só quando o sol começou a nascer é que nos sentimos um pouco mais seguros para nos mover novamente. Relatamos o ocorrido às autoridades, mas elas não pareceram surpresas. Nos contaram sobre o homem, como ele vivia na floresta há anos, realizando rituais estranhos e atacando quem se aventurava muito em seu território. Nunca mais voltamos para aquela floresta. Mesmo com o passar dos anos, a lembrança daquela noite ainda me arrepia. O homem, seus olhos vazios e o cântico perturbador permanecem vivos em minha memória, como um lembrete da escuridão que pode se esconder nos lugares mais improváveis.